Bom dia a todos e todas. Estamos muito contentes hoje de nos reunirmos aqui para essa videoentrevista com o artista Alex Fleming, uma das atividades do Museu de Artes Visuais organizadas para que possamos celebrar com todos vocês, antes de mais nada, a honra de ter a presença, mesmo que virtual, do nosso querido amigo, artista visual Alex Fleming, diretamente de Berlim para cá, assim como conversarmos com vocês todos a partir da participação dos membros do conselho do nosso museu, acompanhados da nossa convidada especial, a professora Iara Schiavinato. Daqui a pouco eu falo para vocês sobre todos os conselheiros. E a gente está reunidos para conversar um pouco com esse artista, nosso convidado, um amigo de muitos anos atrás. A gente fez uma conta rápida aqui de padaria, que deve ser pelo menos uns 10 anos, e apresentar para todos vocês tanto a produção desse artista, quanto o contexto que nos traz todos juntos aqui, em torno de uma obra especialíssima, produzida pelo Alex Fleming em 2012, intitulada Olimpiá no Hospital, e que fez parte da história do Museu de Artes Visuais da Unicamp, desde 2018, quando fizemos, eu, à frente do museu, junto com a querida professora Iara Schiavinato, um projeto chamado Sala de Visitas do MAV, durante um evento aqui em Campinas, na Fazenda Argentina, conhecido com o nome de Campinas Decor. Então, várias situações ali estavam colocadas em torno da ambiência, do paisagismo, da arte, da cultura, de alguma maneira, na universidade. Contactei o artista Alex Fleming e propus para ele um comodato em torno dessa obra. Ele prontamente nos disponibilizou algumas situações para escolha, e a Iara teve um papel fundamental, porque eu me lembro bem que ela tem que ser esta, tem que ser a Olimpiá. Nos decidimos, portanto, pela Olimpiá, que então ficou um tempo conosco no regime de comodato, depois de empréstimo, e agora nós estamos muito felizes, porque apesar da pandemia, que limita bastante as nossas relações e atividades, eu fui falar com o Alex, nós estamos no final da gestão, terminada já a gestão, professor Marcelo Nobel, para dizer para ele, então, Alex, eu preciso te devolver a pintura, temos uma situação muito particular no mundo e no Brasil, queria muito poder adquiri-la, e ele falou, olha, eu acho que vou fazer a doação para esse museu. Então, nos alegrou muitíssimo essa exceção, que enriqueceu a universidade de várias maneiras, mas principalmente, sobretudo, culturalmente, na cultura visual que esse trabalho traz e que vai ser assunto aqui hoje das nossas conversas, né? Então, já fica aqui de antemão o meu super obrigada pela generosidade do artista Alex Fleming, primeiramente em nos receber na base do comodato e do empréstimo, e agora com essa concessão, com essa excepcionalidade da doação desse trabalho tão importante para a história da produção dele, quanto da cultura visual contemporânea, e que é, com muita honraria, com muito orgulho, parte do acervo do Museu de Artes Visuais da Unicamp. O Alex Fleming dispensa apresentações. Bom dia, Alex, tudo bem aí em Berlim? Boa tarde aqui na Alemanha, bom dia para vocês aí no Brasil. Acima de tudo, quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui com vocês, ter sido convidados por vocês da Unicamp, e é uma honra muito grande também participar da formação do MAV, Museu de Artes Visuais da Unicamp. Muito obrigada, Alex. Mas para daqui, né, uma pontinha, né, sobre a organização geral da carreira desse grande artista, queria contar para vocês e deixar registrado que o Alex Fleming, ele se forma, né, em artes visuais lá pela FAP, depois ele tem uma trajetória que já se torna internacional, porque ele, ainda na década de 80,
faz um projeto no Pratt Institute através de uma bolsa Fulbright, né? E depois tem várias passagens internacionais, a gente vai fazer perguntas e abordagens sobre esses vários deslocamentos do artista pelo planeta Terra, né? E ele tem 2 endereços, isso que é importante saber, onde encontrar essa pessoa, entre Berlim e São Paulo, né? Nós nos conhecemos aqui em Campinas há pelo menos 10 anos atrás, numa galeria, que é da Rosana Nadai e do Eduardo Fernandes. Infelizmente, essa galeria não existe mais, mas todo o empenho em torno da participação desse artista na região se estabeleceu naquele momento. Ele também está disponível em vários outros acervos importantes da região, como na Fábrica de Arte Marcos Amaro, aqui em Itu, não é isso, Alex? E também no Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, o MAX. Sorocaba, exatamente. Eu sempre achei uma das coisas mais importantes é nós tentarmos, ao máximo, levar a arte, a cultura, para fora dos grandes centros. O grande centro no Brasil é São Paulo, Rio e algumas outras capitais. Mas levar isso para o interior. Nesse ponto é que eu acho importantíssimo, por exemplo, você citou a Fama, que o Marcos Amaro fez em Itu, que é um espaço espetacular de arte contemporânea. Também espetacular os esforços que a Cristina Delagnese fez em Sorocaba, ao fundar o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, que, apesar do nome, é um museu particular, e em Ribeirão Preto, o Instituto Figueiredo Ferraz. E nesse ponto que eu achei, fiquei muito contente com o convite e fiz questão de doar a obra que foi me pedida para o MAV, porque eu acho que nós devemos dar o total apoio nosso à construção de um museu à altura da grande universidade que é a Unicamp. E temos tudo para isso. Temos a arte brasileira, temos a própria Unicamp, o campus, temos nossas vontades. E, para isso, eu acho fundamental nós nos unirmos. É importantíssimo a cultura, é importantíssimo nós levarmos a cultura aonde ela não é chamada. E a universidade pode desempenhar um papel transcendental nisso. Por exemplo, se a gente imaginar e ver o papel espetacular feito pelo MAC da USP, tanto quando antigamente a sede era no campus da cidade universitária de São Paulo, como principalmente agora no Parque do Ibirapuera. O fator multiplicador que o acervo do MAC USP tem, eu gostaria que o MAV da Unicamp também tivesse num futuro próximo. E pode contar com minha total apoio no que for para isso. Muitíssimo obrigada, Alex. Bem, o Conselho do MAV, ele é composto, vou aqui me adiantando para ceder espaço para os meus colegas, né? Ele é composto atualmente pelos professores doutores, deixa eu ver aqui como é que eu faço para a minha lista. Gabriela Celani, que vai ser a primeira a trazer uma pergunta, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da Unicamp, né? Pelo professor Antônio Carlos Amorim, que é da Faculdade de Educação, pela professora Helena Brugioni, do Instituto de Estudos da Linguagem, do IEL, pela professora Helena Altman, da Faculdade de Educação Física, e pelo professor Cristiano Queitambacia, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, todos da Unicamp. Nós, como eu disse, também estamos acompanhados da professora Yaris Chiavinato, que é do Instituto de Artes da Unicamp, e do professor Evandro Zigiati Monteiro, que está vinculado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e atualmente divide comigo aqui a diretoria do MAV. Então, sem mais delongas, Alex,
muitíssimo obrigada pela doação dessa bela obra, que eu vou pedir agora para o Rafael colocar aqui na tela para as pessoas conhecerem, enquanto a gente inicia as perguntas a partir do contexto da Gabriela, que vai ser a primeira a ser chamada. O público agora está visualizando essa pintura, chamada Olimpiar no Hospital, realizada em 2012, que teve toda uma outra trajetória antes de chegar aqui ao nosso acervo. E eu acho que tentarmos também falar, é que eu não me lembro de cor, o tamanho da obra, porque a obra que eu me lembro tem 1,20 m por 1,80 m. É importante, quando a pessoa visualiza, ter a ideia da dimensão. Com certeza. Vou pedir para a Flávia, que está lá no YouTube, colocar essa informação para o público lá no chat. Ou então recupera ela aqui, a gente já compartilha, tá? Então, Alex, super obrigada. Estou muito feliz de rever você por aqui. É a volta do Alex ao Unicamp, depois de, sei lá quanto tempo, ele esteve aqui presencialmente naquele momento, numa aula do programa de pós-graduação em artes do IA Unicamp, com a professora Lígia Luff, e agora ele retorna dessa maneira para nos presentear com a sua presença e também com esse belíssimo trabalho. Muito obrigada. Eu vou passar, então, a bola agora para a professora Gabriela Celani, que vai fazer a primeira pergunta. Olá, Alex. Boa tarde. Olá. Muito prazer em te ver aqui e queria aproveitar para agradecer pela sua generosidade e pelo seu apoio à universidade pública, que é uma coisa que é muito necessária nos dias de hoje. Total apoio a tudo que é educação no Brasil e a tudo que é educação pública no Brasil. Nós temos que batalhar para não deixar a peteca cair e temos que trazer a cultura e a educação para todos no Brasil. Exato, isso a gente agradece muito pelo seu apoio, ele é muito importante, realmente. Bom, Alex, como você sabe, eu sou arquiteta, urbanista, né? Então, eu já comecei a fazer alguns paralelos, né? Olhando o seu percurso, né? A sua formação. E eu vi que você começou com um curso na área de cinema. E aí existe um arquiteto muito famoso, Henk Koolhaas, um arquiteto holandês, contemporâneo, que já ganhou muitos prêmios e tal, e que ele também tem uma formação inicial em cinema. E o Henk Koolhaas, ele fala que o cinema, para ele, foi uma ferramenta para reflexão sobre a cidade contemporânea. Então, a minha primeira pergunta vai ser sobre essa tua formação inicial em cinema. Como que ela te influenciou? Ela foi para você alguma ferramenta? Ela serviu como ferramenta? E, além disso, eu queria que você falasse também sobre a sua relação com o professor Júlio Plaza, que foi um professor nosso, né, da Unicamp, muito importante para nós. A gente sabe que ele teve um papel importante, influenciou muitos artistas contemporâneos, e aí a gente queria saber, assim, como foi a sua relação com ele. É um professor que já faleceu, mas ele deixou um legado, assim, muito importante. Então, são essas duas perguntas que eu tenho para você, Alex. Obrigada. Muito legal, obrigado. Incrivelmente, até as perguntas, as respostas que eu vou dar, elas são ligadas, porque o cinema, e, de certa maneira, o que eu aprendi com o grande professor Júlio Plaza, tem uma questão muito igual, muito que aparece nos dois lados da questão. O fato de eu ter feito cinema, fiz cinema na FAAP, me levou muito a que eu fiz também com o professor Júlio Plaza. O Júlio, eu participei de uma escola que ele teve em São Paulo, na rua Cardoso de Almeida, chamado Aster, Escola de Artes Aster. E foi lá que eu aprendi a serigrafia, a fazer serigrafia com ele e com a Regina Silveira. Basicamente nos mesmos anos que eu estava na FAAP. O que tem isso em comum? Tem em comum o fato da repetição da imagem. Praticamente toda a minha obra, desde 1977, talvez,
ela é feita por séries. Eu a vida inteira trabalhei em séries. E séries que se repetem sem serem iguais. Ou seja, tem a ver com o fotograma do cinema, que o fotograma ele vai sendo igual, mas vai se modificando, e isso dá um movimento. E tem a ver com a questão da gravura, com o Júlio Plaza, a questão da serigrafia, porque a gravura eu estudei serigrafia com ele e gravura em metal com o Romildo Paiva. Mas com os dois, tanto com o Romildo Paiva quanto com o Júlio Plaza, você tem a repetição. A questão de você ter lotes, de fazer obras que sejam elas são um conjunto, né? O cinema, além disso, traz várias questões amplas, como uma ideia política muito grande, que também está na minha obra, e talvez a questão estrutural que a crítica de arte Angélica de Moraes definiu no livro que ela escreveu sobre mim, que, conforme a Angélica, a espinha dorsal da minha obra é a fotografia. E a fotografia, neste caso, adveio do cinema, vem aí da FAAP. E que também tem, literalmente, a fotografia com a repetição da imagem e com a repetição mudando a imagem, porque eu consigo fazer a mesma foto, mas de uma maneira diferente e ampliando também de uma maneira diferente. Então, são duas questões que, felizmente, se convergeram na minha vida logo lá no início. Isso é nos anos 70, muitos anos atrás. Não sei se eu respondi sua pergunta. Super respondeu a pergunta, muito obrigada, é muito bom ouvir isso, porque acho que é inspirador, principalmente para os nossos jovens artistas, né? Como você não necessariamente precisa buscar uma formação desde o início, absolutamente, exclusivamente em arte, mas que essa formação diversificada, ela enriquece muito a carreira. Né, e também ter essa abertura para entender, por exemplo, como você explicou o fotograma como uma possibilidade de se traduzir numa série de pinturas, e acho que essa abertura e essa possibilidade de fazer analogias é fundamental para o artista. Muito obrigada. Muito obrigado. Alex. Muito obrigado. Certo, Gabi? Podemos seguir? Perfeito. Vou chamar agora, então, o professor Cristiano Tambassia para fazer sua pergunta para o artista Alex. Bom dia, Alex. Boa tarde. Bom dia, Cristiano. Boa tarde. É um prazer enorme conversar contigo, te conhecer. E queria também fazer coro a Gabi e a Silvia, agradecer muito pela sua generosidade com o MAV e com a Unicamp. E enfim, muito contente de participar. É uma honra minha, honra toda minha. Eu que fico muito contente. Legal. Bom, eu gostaria de perguntar, Alex, sobre uma questão que acho que me parece bastante importante para você, que é sobre o que você oferece para ver e refletir nas suas obras, né, que chama a um questionamento sobre o mundo, né, como, por exemplo, na série Apocalipse e em várias outras obras suas. Mas a minha pergunta, agora um pouco mais específica, né, porque voltando justamente a uma obra em particular, que é a que você doou tão gentilmente por uma ave, que é a Olimpiar no Hospital, né. Há uns 2 anos atrás, uma aluna minha, a Isabel Frank, é bom citá-la, ela defendeu um mestrado super bonito, inspirado numa fotografia do Edward Weston, né, também bastante conhecida essa fotografia, que ele intitulou de Defesa Civil. E a Isabel me ensinou muito sobre fotografia e a multiplicação da crítica social na arte, que eu quero agora te perguntar, né, porque me fez pensar muito no seu quadro, né, da Olimpiar no Hospital, né. Nessa fotografia do Weston, a modelo, que está nua, ela olha para a câmera de uma forma desafiadora, né, deitada no divã, vestida só com uma máscara de gás.
né, a foto, que é de 1942, do começo da Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos, é uma referência à Olimpíada do Manet, várias outras pinturas, né, que retratam essa cena na história da arte, mas também a máscara na arte moderna. Mas foi produzida tendo como crítica o horror da guerra, né? E sobre uma guerra específica, né, revivendo os traumas da Primeira Guerra Mundial e o medo da morte invisível do gás mostarda, né? A foto seguia, então, uma tradição começada ali pela pintura do Manet, que desnudava a figura, que foi interpretada, né, como uma prostituta, e que causou muito embaraço e controvérsia nos salões de arte parisiense, né? Só que no caso da foto, com outros tipos de incômodo. E a sua Olympia, né, no hospital, me parece continuar fazendo essas meta-referências a essa tradição de incomodar, que eu acho que é fundamental a reflexão, mas agora, curiosamente, vestindo a figura feminina, né, deitada e acamada no leito de hospital. Ao invés da nudez, a camisola. Ao invés do gato preto, as meias. Ao invés das flores, o soro. E por aí vai, né? Só que, assim, né, a gente não é possível, no atual momento, não continuar a dar novas camadas de interpretação sobre essa cena, por conta da pandemia, claro, né? Então, os sentidos que eu acho que já estavam na sua obra, esses sentidos críticos estavam na sua obra, né, que está assim, simbolizada na máscara, o medo da respiração, que até recentemente a gente, né, tomava por garantido, né, e que agora a gente, enfim, né, se vê tendo que usar a máscara para nos proteger na rua, e a máscara que, né, reporia esse oxigênio que a doença traz, né? Enfim, né, então, assim, como o Weston se dirigia, né, a esse medo do gás, né, uma ameaça que é da guerra transposta para a vida civil, para a normalidade, né, que deveria ser conseguida com a distribuição das máscaras de gás para a população, me fez pensar justamente na máscara da sua Olympia, né? Enfim, né, continua provocando com uma maneira, mas de uma outra maneira, né? A modelo no seu quadro é só olhos e corpo acamado, sem menção à sexualidade do Manet, né? Então, a crítica é outra. Mas essas meta-referenciações continuam a manter um caráter incômodo, inclusive de inconformismo, eu acho, na sua arte, né? Então, a minha pergunta, afinal, é sobre o lugar que você vê as possibilidades dessas releituras críticas em uma obra como a Olympia no Hospital. E, sobretudo, que lugar que você enxerga a arte atualmente como crítica, né, no momento que a gente está perigosamente nos acostumando com o horror e com a multiplicação da morte. Enfim, esse caráter de intervenção e reflexão da sua obra. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu acho o seguinte, eu vou contar a minha experiência pessoal como artista, que, obviamente, cada um tem sua biografia, então, para outros artistas vai ser eventualmente diferente, e todos os percursos são válidos, cada um para cada artista. Eu acho fundamental conhecer a história da arte. Eu acho fundamental você saber que você é um elo de uma corrente que começou há 3.000 anos atrás e que vai daqui para frente muitos 1.000 anos também pela frente. E nesse ponto, eu acho, de vez em quando, interessante, do ponto de vista não só visual, mas também conceitual, você citar a obra de arte. Por quê? Porque nada é tabu, nem mesmo a tradição. Mas, para isso, você tem que saber história, você tem que realmente se interessar por história. E eu sempre me interessei pelos trajetos de outros artistas e pela produção de outros artistas. Sobre essa obra específica, mas também sobre o meu tipo de trabalho nesses últimos anos ou décadas. Como falou a crítica de arte Angélica de Moraes,
a minha espinha dorsal é a fotografia. Eu não me considero um fotógrafo, eu me considero um artista plástico que me utilizo da fotografia. E, basicamente, todas as minhas pinturas, nesses últimos 20 anos, por exemplo, não essa pintura que está atrás de mim, que já é dos anos 80, tem quase 40 anos, não, mas as pinturas relativamente recentes, quase todas, 99,9%, vieram de fotos que eu tirei. Também isso é importante, não vieram de fotos que eu peguei a internet, nada disso. Eu acho que você é o artista, eu sou artista, então eu faço do início ao fim. Eu não vou deixar nada para uma outra pessoa fazer. Não, eu fiz, né? E eu faço daí como uma homenagem a Manet ou como uma homenagem a Edward Weston, mas é a partir da minha visão de mundo. Eu, aqui em Berlim, em 2012, visitei uma grande amiga minha, Maria Teresa Santoro Dornberg, que teve um AVC e estava no hospital. E ela já estava bem, ainda bem, mas ainda totalmente com a máscara. E ela estava extremamente elegante, sentada na cama do hospital, que ela quase morreu. E eu achei aquilo de uma beleza incrível, de uma quase sensualidade, mas uma sensualidade que beira o Eros e Thanatos, porque é a cama, só que é uma cama de hospital, e ela com um penhoar, só que não é um penhoar, é um avental de hospital, e ela que passou quase pela morte, só que está ali vivendo numa posição extremamente elegante, extremamente de afirmação de vida. E essa contradição, para mim, é bela, é linda. A arte, para mim, por mais que eu fale de coisas tristes ou tragédias contra a tortura, como é a minha série Natureza Morta, contra o terrorismo, como é a minha série do Apocalipse, contra as guerras, que é minha série sobre os bodybuilders, mas, acima de tudo, eu sempre fiz questão de que a arte, o final, ela tem que ser bela, tem que ser linda, tem que ser sedutora. Para mim, a arte é isso. Tem que ser retumbante, tem que te pegar pelo coração, pela alma, né? E eu vi a Maria Teresa ali sentada, deitada, falei, meu Deus, mas isso é lindo! E tirei uma foto. E fiz depois, na hora, eu nem pensei em que eu ia transformar essa foto em obra de arte. E depois em casa, são tudo fotos digitais, eu falei, meu Deus, mas isso é lindo, lindo, lindo. E transpus, então, modifiquei, transpus para a tela, reduzindo várias questões da foto, porque a foto continua tendo o quarto de hospital, tudo isso eu tirei, pus na minha série Caos, onde o fundo é preto e prata, e como que a pessoa levita no meio daquele quadro, que é o espaço do caos, e com pouquíssimos traços, trazer as dobras do lençol, as dobras do travesseirão onde ela está encostada, e também trazer com pouquíssimos traços, e ela traz atrás de uma máscara, trazer a dignidade de uma pessoa humana que está ali a favor da vida. Basicamente é isto que eu pensei. É muito legal conhecer um pouco mais da história por detrás
da imagem e da obra. Muito obrigado, Alex. Eu que te agradeço, obrigado. Obrigada, Cristiano. Vamos agora sim com a pergunta da professora Helena Burgioni. Olá, boa tarde, Alex. Boa tarde. Bom dia e boa tarde a todos e a todas que nos estão ouvindo. Eu também vou me repetir, não é? Fazer minhas as palavras dos meus colegas e agradecer muito a sua generosidade, não apenas para a doação da obra, mas também pela sua partilha que nesse momento está tendo conosco, num momento tão difícil que o Brasil enfrenta nesse momento. Então, muito obrigada pela generosidade e a sua solidariedade. Eu sou professora de literatura, não é, de literaturas comparadas, e ao ler o material sobre a sua obra, com a qual eu tenho grande carinho, moro muito perto da obra que tem no metrô aqui de São Paulo, então foi uma das primeiras obras de arte brasileiras com que eu me cruzei literalmente. Reparei sobre a sua trajetória pessoal, não é? Uma trajetória que me lembrou muito o tema da viagem, do exílio, da itinerância, do deslocamento. E reparei também sobre uma questão que tem a ver com as línguas, não é? Você teve uma formação em várias línguas, enfim, uma trajetória pessoal nesse sentido. Me lembrei bastante de uma frase de um autor muito conhecido, que é o Salman Rushdie, não é? Que diz que somos todos homens traduzidos. E eu acrescentaria, somos todos homens e mulheres traduzidos. Então, eu gostaria de lhe perguntar como essa sua trajetória pessoal, como essa formação multifacetada e de múltiplos lugares impactou a sua formação artística e também o seu posicionamento como pessoa, como indivíduo, não é, no mundo que vivemos hoje. E mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação. Eu é que agradeço, Helena. Eu vou responder sua pergunta em dois patamares que às vezes parecem contraditórios, e talvez sejam, mas assim é a vida. A vida é contraditória em muitas coisas. Sobre as viagens, eu só posso agradecer à vida e ao universo que eu tive uma vida muito privilegiada, pelo acaso de ter sido um filho de um piloto e de uma aeromoça. Então, desde muito criança, eu viajei o mundo inteiro. Desde muito criança, minha família morou em vários lugares, em vários países, sempre voltando ao Brasil, mas sempre tendo essa visão de mundo, que eu acho importante, inclusive para nós darmos mais valor ao Brasil. E, junto com isso, tem também o meu interesse pessoal na história da arte. Então, o fato de você ver pessoalmente, por exemplo, os afrescos em Herculano e Pompeia, o fato de você ver pessoalmente os afrescos em Paestum, ou de você ver os mosaicos em Ravenna, muda sua percepção de vida e, principalmente, sua percepção no que você vai produzir. Pois é muito melhor você ver o original do que saber por livros. É completamente diferente, o impacto é outro. E, nesse ponto, eu sei que eu fui muito privilegiado na minha vida. Foi uma coisa que aconteceu que eu só posso agradecer. Agora, eu vou falar a questão contraditória de tudo isso que eu falei e que espero que você me entenda, mas eu gostaria também de ouvir sua posição sobre o caso. E eu vou falar uma coisa que as pessoas não acreditam, mas eu acredito. Eu acho que, apesar dessa vivência excepcional que eu tive,
Eu acho que essa vivência não faz o artista. Não. Ou você nasce artista, e você é artista, e você vai batalhar ser artista, ou senão não adianta nada disso. Eu acho que o fato de ser artista vem anterior ao fato de eu ser um filho de piloto de aeromoça. Ao fato de eu ter... de a gente ter em casa, por questões que meu pai é filho de imigrantes alemães, minha mãe é brasileiríssima, a gente ter falado várias línguas. Mas, independente disso, ou você é artista ou você não é. É quase uma contradição o que eu estou falando, mas eu acredito. E sobre o Rushdie, sem dúvida alguma, nós somos todos traduzidos na questão de que nós somos uma coisa, mas nós somos outras para o outro. E, além disso, nós somos nós, mas nós somos também o outro. Então, aí nós nos transmutamos duplamente. E a gente tem que fazer o melhor disso, fazer disso algo para a sociedade, fazer isso algo para a nossa comunidade, fazer isso para o bem do mundo, para o bem da humanidade. É o que eu penso. Enfim, gostaria de ouvir sua interpretação. Muito obrigada. Eu confesso que não é prosaico, mas estou muito de acordo com você. Eu acho, inclusive, que nós vivemos nesse momento, algumas vezes, eu conheço melhor a literatura do que não a arte, obviamente, mas um certo biografismo excessivo, não é? Naquilo que é a justificativa das posições e das poéticas e das estéticas de escritores e escritoras. Então, eu concordo com você, é contraditório, mas não é completamente contraditório o que você diz, porque também eu acho que a atitude que você traz é a atitude que realmente depois ressignifica as trajetórias pessoais, e não as usas apenas como uma justificativa para algum tipo de inspiração artística que viria dessa dimensão. Então, eu agradeço muito, é muito bom ouvir falar você, e eu estou aprendendo muito nessa ocasião e nesse debate. Muito obrigada, Alex, muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Helena. Honra toda minha, muito obrigado. Obrigada, Helena. Estava tentando recuperar aqui, depois logo mais põe nos comentários, só vou aproveitar essa deixa, porque eu me recordei de um texto muito lindo, que está naquela compilação de textos de artistas escritos pelo Ernest B. Schipp, né? História da Arte Moderna, e tem um texto lá em especial que diz o seguinte: o primeiro homem era um artista, né? Quer dizer, é uma citação que quer falar da pessoa, obviamente, que a primeira pessoa, antes de tudo que pudesse ter acontecido na vida, teria sido um artista. Acho que casa um pouco com essa ideia que você trouxe para a gente, Alex. Nós também, sem dúvida. Vou chamar agora a professora Helena Altman, para que ela possa fazer a sua pergunta. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Uma alegria estar aqui. Também gostaria de agradecer ao Alex essa contribuição que ele traz para a Unicamp, e aproveitar também a oportunidade de parabenizar a Silvia por esses 4 anos de gestão em frente ao MAV, e as contribuições que você pôde trazer para a arte na Unicamp. É muito bom ouvi-lo e aprender aqui nesse debate, e também foi muito feliz para mim encontrar uma aproximação entre a arte, a sua arte, e a minha área, que é a educação física e os esportes. Então, eu gostaria de ouvi-lo um pouco sobre a sua série de quadros dos bodybuilders, e pensar um pouco nessa ideia do músculo espetáculo e a aproximação que é feita na obra com os conflitos de guerra. É interessante pensar que essa cultura visual do músculo, ela vai explodir na década de 80, especialmente a partir dos Estados Unidos, mas também em outros espaços, em outros locais do mundo, inclusive no Brasil, ela tem um espaço bastante importante nos dias de hoje.
em que cada indivíduo torna-se gestor do seu próprio corpo, né, e vai investir com técnicas bastante obcecadas, né, nessa ideia dos invólucros corporais que envolvem apenas não só o tônus muscular, a força, mas também um cuidado com a tensão máxima da pele, com esse corpo jovem, esbelto, né, que se apresenta. E para que isso seja atingido, existe todo um investimento, né, em termos de transformar o corpo num mercado, né, num objeto em algo que vai consumir, sejam técnicas corporais cotidianas muito precisas de treinamento, mas também suplementos alimentares, entre tantas outras coisas, né. E aí, o ponto que eu queria ouvi-lo é que, assim, o século XX, no século XX, né, a partir do século XX, mesmo agora no século XXI, então, esse corpo do bodybuilder, ele pode ser visto como um símbolo de virilidade. Mas se recuarmos ao século XIX, um símbolo importante de virilidade eram os corpos que iam aos combates, à guerra, né, essa associação entre virilidade e guerra estava bastante colocada, né? Então, Alex, essa sobreposição na sua obra entre a imagem do corpo do bodybuilder e esses mapas de regiões do mundo em conflito de guerra trazem para mim, né, essa reflexão, e eu gostaria de ouvir um pouco sobre que relações foram estabelecidas para a produção dessa obra entre esses dois elementos. Professora Helena Altman, é um prazer estar aqui, e eu vou lhe falar uma coisa muito pessoal. Para mim, o corpo é tão importante que, se eu não tivesse sido artista, eu teria sido esportista. E, de certa maneira, eu ainda tenho muita tristeza de, por exemplo, de nunca ter corrido a Corrida São Silvestre, que eu quis, mas na época em que eu estava nos meus 20 e tal, eu não morava no Brasil, então eu não corri, e depois passou a época, passou uma coisa. Mas o esporte, esse é o reflexo imediato, que é o corpo, e que são duas coisas praticamente intrínsecas, é muito importante na minha obra. Por quê? Porque, para mim, o homem, com H maiúsculo, é o homem e a mulher, o ser humano, né? O ser humano é o centro do universo. Não adianta a beleza das cataratas do Iguaçu se nós não estivermos lá para ver. O centro do universo somos nós, o homem e a mulher. E aí o corpo é a nossa casa. Talvez até, para usar uma palavra que eu não gostaria de usar, porque tem outros significados, mas o nosso altar é a coisa mais importante que existe. Eu acho fundamental nós tomarmos conta do corpo e preservarmos a nossa dignidade humana, que também é uma dignidade, e mais uma vez vou usar uma palavra que eu não gosto, porque hoje em dia no Brasil isso foi deturpado muito, é uma dignidade divina. O humano e o divino estão juntos no nosso corpo. Porém, a arte tem que refletir sobre as questões também não boas do mundo. E uma delas é a guerra. A guerra, infelizmente, é feita por pessoas muito jovens, pessoas com corpos esbeltos, perfeitos, e que vão lá e matam, vão lá e torturam. É um horror. E isso está na contradição que eu quis explicitar na série Bodybuilders, porque você tem esses corpos absolutamente apolíneos, gregos, assim, quase uma estátua, porém com mapas de guerra que eu fiz como se fossem tatuagens na pele dele, onde você tem a guerra da Bósnia, onde você tem a guerra na Somália, onde você tem a guerra nas repúblicas soviéticas e em vários lugares.
essa contradição de que a arte mas que neste caso, a arte, e neste caso dessa minha série, leva para nós meditarmos. Porém, como eu já falei anteriormente, acima de tudo, a arte tem que ser linda, bela, exuberante. E eu espero que minha série Bodybuilder seja assim. Toda arte é política, porém, a arte não pode ser ideológica, porque daí ela fica propaganda. Não. Mas é política no sentido melhor, do P maiúsculo, na medida em que você está defendendo a dignidade humana em relação, muitas vezes, contra, muitas vezes, a indignidade que tentam nos enfiar a goela abaixo. Isso se fala de várias questões no mundo e também no Brasil, é muito claro. Então, a arte tem que nos fazer pensar, mas, acima de tudo, tem que ser bela. A arte tem que ser arte, não pode ser ideologia, porque daí ela deixa de ser arte para ser propaganda. Não sei se respondi sua pergunta, gostaria de ouvir sua... Respondeu, não, claro, muito obrigada, muito bom ouvi-lo, e pensar, né, nessas diferentes relações que o esporte, as práticas corporais e a arte podem estabelecer com o corpo e como podemos encontrar pontos de aproximação ricos e profícuos para garantir dignidade aos seres humanos. Muito obrigada. Mais, só para terminar, uma coisa que eu já falei, mas tem diretamente a ver com a série Bodybuilders. É literalmente, o corpo é Eros e Thanatos juntos. E Eros e Thanatos também é o humano e o divino juntos. É a vida e a morte. Nós estamos aqui e temos certeza absoluta que vamos morrer. E o nosso altar é o nosso corpo. Vamos preservar ele, vamos fazer o máximo para ele, sabendo que ele vai acabar. E eu acho que isto é o centro do universo. Do meu ponto de vista, é o corpo o centro do universo. Obrigado. Bacana, obrigada. Obrigada, Helena, pela pergunta. Nós vamos seguir agora com a professora Yara Schiavinato, que eu convido para fazer, então, essa pergunta ao Alex. Silvia, muito obrigada por me incluir nessa roda de conversa que é tão cheia de vida. E, nesse momento, isso é uma ação e uma escolha que nos anima a todos, energiza. Alex, a primeira coisa que eu queria fazer era um pouco agradecer a sua abertura para dialogar sobre a obra e para trazê-la para a Unicamp. Eu testemunhei o processo de chegada e de entrada, né, da obra dentro da Unicamp, e tem uma coisa que talvez eu possa te contar, que é o quanto ela é envolvente para os estudantes que lidaram com ela no imediato. Na hora que a gente estava estudando em torno dela, pensando como expô-la, né, pensando com que critérios comentar com um público muito ampliado o que era a obra. E aí isso teve um grande envolvimento dos estudantes de todas as ordens. Isso eu acho que é muito importante. Nossa, sensacional saber. E a outra coisa é quanto essa obra funciona sendo exibida. Funciona em que sentido? Ela envolve as pessoas, ela provoca as pessoas. E aí eu ouvia várias vezes, durante a exposição da obra, nesse evento que a Silvia comentou, que era um público que dizia assim: mas essa é uma obra que cabe muito numa universidade, porque provoca. Então, assim, eu achei que ela nos dá um efeito de metonímia muito interessante. Então, eu queria te contar isso e agradecer a parceria. Acho que essa é uma coisa muito importante. Você é um artista que tem uma reflexão conceitual muito elaborada e que a faz pensando a partir desse enorme background que é a história da arte. E não é uma história da arte livresca. Né, assim, é uma história da arte que pensa e que se embate com a obra de arte, com o objeto artístico.
Várias vezes você nos reconta isso aqui dentro, né? E que também pensa a história da arte como processo artístico, o que eu acho muito bonito. Você conta, era uma fotografia, aí virou uma série, e nessa série eu mudo de lugar da imagem, né? Isso é um processo meu, você assume isso como condição do artista. Eu queria te convidar, se você podia, comentar um pouco mais sobre esse processo que trabalha o fragmento. Quer dizer, é uma fotografia que você faz, ela é um todo, mas você a fragmenta no seu processo, quase faz uma ruína dela para poder migrar e se tornar o quadro, né? Assim, e essa fotografia tem uma hipervinculação com a história da arte, um dos quadros que é fundantes da história da arte moderna, que é o Olimpiado do Manet. De outro lado, quando a gente se depara com a série Caos, onde a Olimpiada está inscrita, com Apocalipse, agora mesmo você falando dos bodybuilders, isso aparecia, ou no Tombstones, onde você tem a ideia de um objeto que você reconhece o valor simbólico, que é o computador, você ao mesmo tempo conta para a gente que ele deve ser comemorado como um objeto moderno, quando você o cristaliza e consolida como objeto artístico, e que ele evoca sentimentos. É quase como se você pensasse a obra de arte numa certa ambiência, mas, ao mesmo tempo, ela está nessa condição contemporânea, o tempo todo posta numa condição catastrófica, que eu acho que é esse jeito que você recupera muito o debate sobre a guerra, né? É um assunto muito, não só subjacente, mas muito plangente no conjunto da sua obra. Será que você podia elaborar um pouquinho mais para a gente, avançar e falar um pouco mais, uma coisa que me chama muita atenção, que é um pouco essa noção, não sei se eu posso nomear assim, de um fragmento, de uma ruína, ou de uma consciência do estado da ruína, né? Que pode ter nos corpos e que pode ter nas imagens. E como isso informa a sua noção de belo, e como isso informa a dignidade da própria obra de arte na condição contemporânea, porque eu acho que é isso também que faz com que você seja um artista que nos fala tanto de nós mesmos. Isso que eu achei tão lindo que a Helena disse, você nos retraduz também um pouco isso, né? Assim, e faz com que a gente enxergue para além do campo de visibilidade mais imediato. O que faz, assim, você parecer muito irmão com a universidade pública e com o museu dentro de uma universidade. Então, eu queria um pouco te convidar a falar mais sobre isso e sobre se a imagem tem um pathos, né? Como artista, tem uma condição de que lhe é inerente. Tem na obra de arte, na imagem, um pathos? Obrigada, viu? Eu te agradeço. Vou responder essa pergunta de uma maneira prática, falando sobre a minha prática de fazer a arte. Eu acredito somente em artistas caudalosos, artistas que produzam muito, que jamais deixem os seus sonhos na gaveta, que produzam. A vida é produzir, produzir, produzir e produzir. E o importante depois é você ver. O importante não é a palavra. O lindo é você ver essa sequência. Porque aí você vai entender o artista e o que o artista entendia do mundo. Tudo é uma sequência. E isso, quando eu era mais jovem, às vezes eu não entendi. Por exemplo, da série das pinturas que está exatamente aqui atrás de mim, dos anos 80, do início dos anos 80, 10 anos depois, em São Paulo, eu destruí várias. Eu falei, não, eu não gosto. E hoje em dia eu vejo que não é assim. Hoje em dia eu volto a gostar muito dessa série porque eu entendo a sequência, eu entendo como eu mudei, eu entendo como o mundo mudou. Uma vez, meu grande amigo Jean-Claude Bernardet me falou uma coisa que eu achei fundamental. Fleming, não pense hoje o que você pensou ontem. Eu me lembro que eu era muito jovem quando ele falou isso, eu fiquei chocado, falei, gente, que loucura. E hoje em dia eu vejo que é exatamente isso, você tem que evoluir. O bom do artista, o privilégio do artista, é que
você tem a obra, então sua sequência, sua evolução fica concretizada. Eu vejo essas obras dos anos 80, que tem 40 anos atrás, e eu vejo o que eu mudei, a minha relação com o mundo, o meu entendimento com o mundo, espero a minha tolerância com o mundo, tudo isso mudou. E isso para mim, a coisa fundamental do artista, em todos os artistas. Porém, volto a falar, não existe artista plástico de uma obra só. Não. Até pode existir na literatura. Existem pessoas, grandes artistas, de uma obra. Nas artes plásticas, nas artes visuais, isso não existe. Ou você produziu muito, ou talvez você não seja artista. Você pode ser um ótimo... mas não é artista. Artista é quem põe para fora a sua alma, quem põe para fora a sua visão de mundo, quem põe para fora as contradições do mundo e espera as reações do mundo. Caso específico, por exemplo, eu sou muito a favor das artes públicas, que é dificílimo de fazer. Eu tive o privilégio na minha vida conseguir fazer 3, por enquanto. Eu fiz a estação CPTM em Santo André, a estação Sumaré do metrô e a fachada da Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. A primeira que eu fiz e que teve grande impacto foi a estação Sumaré. E eu digo, antes de eu ter feito a Sumaré, eu não tinha ideia do real. Por quê? Porque é uma coisa tão gigantesca que, por mais que eu tivesse na minha cabeça, por mais que eu fiz em maquete, por mais que eu fiz uns estudos, é outra coisa a hora que eu tenho 2 paredes de 80 metros, cada uma em vidro, com 40 homens e 40 mulheres. Gente, muda completamente, né? Então é necessário fazer. E mudar o fazer. Por exemplo, as obras da Biblioteca Mário de Andrade advém da ideia, do conceito da Estação Sumaré, mas já é outra coisa. E eu quero, se for possível, no Brasil, nos próximos anos, retratar essa população anônima em vidro em várias cidades do Brasil, se eu puder. E, claramente, cada vez que eu retratar, ela será diferente, porque é um passo a mais. Nós somos um elo numa corrente gigantesca, tanto na história da arte, quanto dentro de nós mesmos. Eu sou hoje o que eu era em 1980, mas muito mudado. E, sem dúvida alguma, daqui a 10 anos, não será o Alex Fleming de 2021. Será uma outra coisa. E isso é legal. Posso fazer só um comentário, Silvia? Por favor. De um lado, é lindo isso que você diz, e muito cativante, de que o artista é movimento, né? Assim, é por inerência essa potência, essa força do movimento. E isso também a potência da criação, né? Então, eu cumprimento muito você por nos contar isso. E eu também não posso deixar de falar que você venha fazer na Unicamp, né? As suas intervenções públicas. Adorarei. A casa está... não sei como, mas está absolutamente aberta. Eu não posso, Silvia, você me perdoe, mas eu não poderia perder o momento uma vez, como do mesmo jeito que eu falei, Olimpiada. E daí eu vou te falar, a minha ideia de retratar a população anônima é o que eu fiz na Sumaré e na Biblioteca Mário de Andrade, é retratar sempre, e tem muito a ver, então, com a universidade, pessoas entre 20 e 30 anos para mostrar a juventude, a esperança e a possibilidade que nós temos de mudar o país para melhor. E em todas essas 2 intervenções, nas próximas que eu farei, eu retrato eu como ficando velho. O artista vai ficando velho, mas o país não. O país tem que melhorar e vai melhorar desde que nós dermos
condições e cultura para as pessoas. Né? Ai, Alex, acho isso fundamental, porque essa consciência da catástrofe e a possibilidade da arte como criação do novo, e como possibilidade de reinvenção das nossas condições de existência. As nossas condições, exatamente. Se o Muito, Brasil muito está obrigada. muito ruim hoje, se a gente vê a história universal, existem possibilidades reais de nós mudarmos e fazermos que o Brasil seja muito incrível. Se a gente pegar a China no século XIX, aquilo foi o horror do horror, e eles deram a volta por cima. Se a gente pegar a Inglaterra no século XVIII, a miséria era endêmica e foi mudada. É uma questão de vontade política, vontade férrea e hercúlea de cada um de nós, de nos unirmos para mudarmos nosso país, para mudarmos nossa comunidade para melhor, pelo Brasil e pela educação. E, obviamente, pela cultura. Enfim, meu ponto de vista. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, né? Obrigada, Yara. Inclusive, obrigada pelo convite. Ele certamente está ratificado pela minha pessoa e por todo mundo que está aqui nos acompanhando, a quem eu também agradeço as intervenções, as colocações. A gente tem muita gente agora nos acompanhando, nesse momento são 57 pessoas, com várias intervenções, elogios ao seu trabalho, Alex, a sua postura como artista. Eu vou aproveitar e fazer um rápido comentário de quem é da área, que a gente costuma dizer assim, bom, o artista tem que ser bom, o trabalho tem que ser bom, mas a pessoa, ela é fundamental também. A gente não trabalha com coisas, a gente trabalha também com pessoas, né? Então, eu queria te parabenizar por suas posturas, principalmente suas posturas públicas. Viva a arte pública do Alex Fleming. Vou chamar agora meu querido amigo Antônio Carlos Amorim. Por favor, Antônio Carlos. Tudo bom, Antônio Carlos? Tudo bem com você, Alex? Olha, está sendo um privilégio e, neste momento, poder conversar com você quando cresceu, né? O seu corpo todo cresceu na tela, e falando não só da sua arte, né? Mas particularmente da relação da sua arte com uma esperança, um sonho para o Brasil, uma possibilidade de nós nos deslocarmos as nossas forças para frente e, de fato, perspectivando outras coisas mais felizes, né? E afetos que sejam mesmo mais alegres para todos nós. Muito, muito obrigado por esta 1 hora que você já está conversando conosco. Eu que agradeço. E quero cumprimentar minhas colegas, do Conselho, do MAV, particularmente a Silvia, pelo convite, por ter aberto tantas possibilidades para o MAV divulgar seus trabalhos e particularmente conversar com artistas, que é também uma forma de a gente semear esses germes de futuro, né? Muito, muito bacana. E você acabou me dando uma deixa excelente, porque você acabou de falar do projeto da arte no metrô e na biblioteca, que era aquele ao qual eu pensei, né? Inicialmente, continuo com vontade de conversar. Então, nós não combinamos, mas foi maravilhoso isso. E eu assisti, bom, conheço, né, as obras e assisti alguns vídeos mais recentes de divulgação da ação que você fez com relação a colocar as máscaras nos rostos, né? E desde o início desta ação, eu fiquei pensando, e é com isso que eu quero conversar com você, se você considera que seja uma intervenção, essa palavra apareceu muito nos meios de divulgação. Bom, trabalho na Faculdade de Educação, sou biólogo de formação inicial e também tenho trabalhado com divulgação cultural.
que é uma das vertentes aí dos meios de divulgação. Então, como uma obra de arte, também ela é estendida à medida que ela é apresentada ao público pelo próprio artista e também por meios de difusão. Então, eu assisti algumas matérias de TV em que a palavra intervenção aparecia, né, que você mesmo fazia uma intervenção na sua obra. E em outros sentidos, me pareceu que talvez também fosse uma atualização da obra. Então, é sobre isso que eu queria conversar com você. Como é que palavra que você escolheria para isso que foi feito, que você fez? É uma intervenção ou uma atualização? É o primeiro contato que eu quero ter com você para conversar sobre isso. Vamos ver se gera alguma outra conversa posterior. Muito obrigado. Foi uma auto-performance, porque eu modifiquei a minha própria obra. E modifiquei na ideia que eu tenho de que nós temos responsabilidade para com a nossa sociedade, nós temos responsabilidades para com os menos privilegiados, as pessoas que... Nós temos responsabilidade com as pessoas que não puderam estudar, que não puderam ir à escola, que é quase a grande maioria do povo brasileiro e que anda de metrô. Então, eu estava no Brasil no início da pandemia e fiquei abismado com o negacionismo de várias pessoas, inclusive do governo, um absurdo total, e resolvi, dentro das minhas possibilidades, dar o meu recado. Foi muito legal que o metrô me contatou, e daí eu pus a minha ideia e eles toparam, e que até hoje, porque a pandemia continua, e também continua a ignorância de várias partes da nossa sociedade que é negacionista, que acha que não há problema, que é uma gripezinha ou coisas do gênero, e que é fundamental nós usarmos máscara. Então, eu fiquei muito contente de poder fazer essa intervenção e fiquei também muito contente com a repercussão que teve uma repercussão gigantesca e, para mim, eu achava até inesperada. Fiquei muito contente. Minha pergunta, ela teve eu quero localizar você um pouco, por que eu pensei nessa pergunta, mas não tem nada a ver teórico, não. Tem a ver com uma das imagens na reportagem, que foi certamente escolhida por quem fez a reportagem, né? Mas era uma imagem em que você, antes de colocar a máscara, em um dos retratos, você leu todo o poema que ali estava. Uhum. Né? Antes de colocar a máscara. E aí me disparou isso, né? De que a máscara, ela, afinal de contas, como é que ela compõe aí? Não é? Como é que ela compõe com a obra, né? E não, talvez, com o que fosse necessário para as pessoas usarem. Eu não sei se eu estou sendo simplista demais no que eu estou perguntando, mas é isso. Você está sendo ótimo na sua pergunta. E o poema que eu falei é sobre o outro, sobre o amor que nós temos ao outro. E a máscara, ao utilizar a máscara, é um ato de amor para com o outro também. E o poema que eu li é: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele mais se encante meu pensamento, do Vinícius de Moraes. E a máscara, totalmente metafórica, mas é isso. É você ter o encanto pela outra pessoa e respeitar a outra pessoa, respeitar a vida, numa época de pandemia horrorosa, uma pandemia tipo peste de 100 em 100 anos, e que estamos vivendo e que temos que conviver com isso e nos proteger e proteger o outro. É um ato de amor para com o outro. Muito obrigado, que eu fiquei... Sabe uma imagem que fica para mim?
na composição, fica uma imagem mais da máscara do que dos demais. Por isso que foi, eu estou te mostrando, querendo compartilhar com você com uma inquietação, né? De como, porque a máscara, bom, ela já foi abordada aqui em outras perguntas, em outros contextos, mas deste do presente, né? Como a máscara, ela também ela pode ocupar a obra inteira. E nesse ponto, como é que ela vai tentando se desviar sempre, né? Porque no caso do seu trabalho é a arte, né? Desviar de ser de um clichê que a gente só olha para a máscara agora, né? Quando talvez, né, em outros momentos nós estivéssemos olhando em sobreposições de palavras e imagens para o anônimo, né? Eu estou compartilhando com você muito mais uma impressão, né, do que qualquer outra coisa. Mas muito obrigado mesmo. Eu agradeço, muito obrigado. E eu vou falar o seguinte: quando acabar a pandemia, que eu espero que seja o quanto antes, vamos soltar fogos Caramurum e tirar as máscaras. Eu vou a São Paulo e vou tirar as máscaras das pessoas da Estação Sumaré. Então elas vão voltar a estar somente com a poesia. E vai ser lindo. Obrigado, Alex. Obrigado, Antônio Carlos. Vou aproveitar e fazer outro comentário, porque de arte pública eu já fico aqui me sentindo invocada a falar alguma coisa, né? Por favor. Mas eu achei super interessante que o Antônio Carlos, ele começa essa digressão, essa colocação, essa pergunta, né? Essa desconfiança, que é sempre super bem-vinda, né? Na forma de pesquisa, na forma de investigação, na forma de sentidos públicos, que a arte pública adota, né? Quer dizer, depois no final ele pergunta, essa intervenção, essa auto-performance, ou seja, o quanto que a arte está colada na vida, uma vez que ela escolhe o espaço de convivência e sentidos públicos para existir, né? O artista envelhece, o trabalho envelhece, ambos atualizam seus sentidos públicos. Acho fundamental que tanto o senso, o consenso e o dissenso estejam presentes nessas formas da gente poder ler e partilhar trabalhos importantes como é esse, do caso da Estação Metrô, do projeto Arte no Metrô de São Paulo, né? Quem sabe a gente não acelera o metrô aqui em Campinas e a gente já starta um projeto assim também, né, Alex? A gente já te convida. Metrô prometido aqui, vamos ver. Bom, seguimos agora para a pergunta do professor Evandro Zigiati Monteiro, que tem sido meu colega mais recente de frente à direção do MAV. Obrigada, Evandro. Eu não estou. Acho que está um pouco estranho o seu microfone. Quer tentar abrir de novo? Fechar e abrir? Não. Tá uma voz estranha, bem digitalizada, assim, bem... Opa! Acho que ele vai tentar entrar de novo, né? Enquanto ele se conecta, exato. Vamos ver se já é agora ou não. Sabe o que eu queria aproveitar? Preencher 2 segundos aqui da nossa conversa, Alex. Você tem projetos com esse mesmo sentido público em outros espaços que você queira nos ajudar a lembrar? Você teve essas outras oportunidades ou foi só São Paulo? Todos os projetos eu tenho que ser convidado. Então, depende. Eu adoraria fazer na Unicamp, tem que ver em que lugar na Unicamp tem os vidros, um lugar de vidro, tem que ser vidros grandes, como é a Biblioteca Mário de Andrade. Eu adoraria fazer, mas isso tem que advir da Unicamp. Se você me ajudar, eu adoraria fazer. Conte comigo. 20 alunos entre 20 e 30 anos homens, 20 alunos entre 20 e 30 anos mulher, mais uma pessoa que sou eu, já agora com 66 anos. Então, cada vez eu estou ficando mais velho, mas a esperança do país, da educação do povo independente e anônimo, no sentido que
somos todos iguais, está ali presente. Adoraria fazer na Unicamp. Eu não conheço todos os prédios da Unicamp. Teria que ser em algum prédio que desse, ou em mais de um prédio, mas que tivesse uma... Fala com seus amigos, tanto da Faculdade de Arquitetura aí, e o próprio Mavin, eu estou à disposição. Pego primeiro o Lufthansa e vou direto para Campinas. Não, é bom que está gravado. Assim a gente tem jurisprudência para solicitar essa inovação no campus. Estamos Minha palavra. Pode... projetando coisas nesse sentido, né? Os Living Labs, do qual a Gabriela Celani faz parte. A gente está agora com um projeto muito bonito do Jardim de Esculturas e Convivência, que o professor Cláudio Lima está me ajudando a implantar no Instituto de Artes. Oportunidades não faltarão, viu? Adorarei fazer, adorarei. Combinaremos, futuro breve. Evandro, sua pergunta. E aí, será que melhorou? Melhorou muito. Melhorou? Deu certo? Então tá bom. Bom dia a todos e todas aqui no Brasil. Boa tarde ao Alex aí na Alemanha, né? Boa tarde. E antes de tudo, Alex, eu queria dar meus parabéns pela sua trajetória, que acho que tem uma força, uma presença, e aí agora, inclusive, fora dos museus, pela arte pública nas cidades, né? Que eu e a Silvia comemoramos, né? Porque somos aí um artefato, a cidade é o artefato que a gente estuda e trabalha, interessa muito a nós isso, né? E a minha pergunta também tem relação um pouco com esse uso combinado que você faz da palavra e da imagem, né? Que está presente aí em muitas das suas obras. Eu adoro aquela sua série das lápides, que continua mais atual que nunca. Tem um sentido de carpe diem hoje, quando a gente está se vendo na morte e tudo, essa autorreflexão, essa questão à espreita. E então, um pouco nesse caminho. Na minha experiência pessoal, tem uma coisa recente, né, que eu dei conta desse poder de associação da palavra com a imagem quando eu fui estudar a linguagem de sinais dos surdos. E eu fiquei impressionado com o uso pela Libras, tanto de correspondências metafóricas. Por exemplo, o sinal de noite lembra assim, o manto que recobre o mundo, né? Então, você faz esse desenho. E algumas são literais, porque os sinais de Libras usam muito as primeiras letras das palavras de português. Então, assim, o que eu gostaria de saber de você é como você vê essa proliferação de imagens e palavras da nossa era globalizada, né? Se você acha que, de certa forma, a banalização da comunicação cria alguma dificuldade para a transmissão de mensagens que são verdadeiramente relevantes. E uma outra questão derivada disso, como ainda é possível transmitir poesia? Como separar o joio do trigo, né, nessa profusão? Um pouco essa... As duas perguntas se vinculam a quase uma só resposta, do meu ponto de vista. Infelizmente, você tem toda a razão, nós vivemos uma época de bombardeamento de mensagens, eu estou aqui, mas não sei se a pessoa não falou comigo, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Face ou pelo e-mail, que a gente até esqueceu que existe o telefone e esqueceu completamente que existe a carta, né? Então, ficou uma barafunda. Isto, de uma maneira talvez mais, não digo trágica, porque os dois são trágicos, de uma maneira também contundente, ficou na imagem. Você, por causa deste pequeno aparelhinho aqui, hoje em dia, todo mundo se acha... Todo mundo virou fotógrafo. Virou fotógrafo. Enfim, virou autista. Né? Todo mundo é autista. Qual é a vantagem disso? É que realmente os artistas você reconhece na hora. Realmente as pessoas também que escrevem muito bem, tipo Milton Ratum, Inácio Loyola Brandão, você reconhece na hora. E daí, realmente, junto com eles ou junto com os artistas, tem 500 mil, mas você sabe reconhecer o joio do trigo. Você vê
fotografia do Cristiano Mascaro ou do Tuca Vieira, imediatamente você sabe que, nossa, ali tem arte, né? Mas, ao mesmo tempo, você recebe, pelo Instagram, eu recebo por dia, sei lá, 2.000 fotografias. A vida é isso. É a nossa época. Em alemão tem um nome que seria assim, é a nossa Zeitalter, é exatamente a época do tempo, é exatamente isso. Não há o que você ser a favor ou ser contra, é isto. De certa maneira, eu, na minha série Lápides, reflito sobre isso, porque também é a morte, o computador pintado, e escrito o nome do antigo proprietário, denota várias coisas. Como se fosse a lápide de quem foi o computador, está lá João da Silva, mas é a morte do objeto em si, porque o computador, a hora que eu pinto, ele vai deixar de funcionar para sempre. E representa também, simbolicamente, a morte da tecnologia. Porque essa tecnologia de hoje, nós estamos aqui, cada um de nós, em frente de um computador falando. Mas provavelmente daqui a 20 anos não vai ser nada disso. A tecnologia vai mudar, vai morrer. Então, essa é a vida. Nós não podemos ser contra a nossa Zeitalter. Isso não. Porém, eu, como artista, quero dar o meu depoimento sobre isso. Cada um deu o seu. Cada um com as maneiras que tiver a seu alcance. Perfeito. Lindíssimo. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Evandro. Muito obrigado. Super obrigada, Evandro. De fato, a gente partilha muitas coisas e essa preocupação sobre o sentido público, sobre as convivências também da arte com a paisagem, tem sido algo muito frutífero das nossas conversações, né? O Alex também nos dá essa oportunidade, olha que incrível. Eu que estou recebendo inúmeras oportunidades aqui de conversar com vocês, eu que agradeço. Alex, a gente passou por todos os professores doutores, você já está pós-doutorado, você já está livre docente, concorrendo à titularidade da universidade. Parabéns, viu? Parabéns a todos vocês. Acabamos de abrir agora a pergunta para quem está nos acompanhando, né? Temos aqui também mantido uma média de quase 60 pessoas participando, presentes, artistas, professores, pós-graduandos, alunos, professor Sérgio Nikolitchev, conhece a pessoa? Está te mandando um abraço. Artista plástico, um dos grandes artistas plásticos do Brasil, Sérgio Nikolitchev, merecia um museu só para ele. É espetacular a obra do Sérgio Nikolitchev. Temos a honra de tê-lo conosco, de partilhar a amizade e o trabalho maravilhoso que ele tem. Você tem toda a razão. Olha, Júlio Castro também está por aqui nos acompanhando. Muito legal. Vou fazer aqui peço desculpas se eu acabar esquecendo algum nome, mas estou reconhecendo aqui o Tom Lisboa, aqui de Campinas, a Ana Almeida, Marido Stropia, Vani Barini, de Ouro Preto, Eduardo Trópia, deixa eu ver quem mais, Luísa Paraguai, aqui de Campinas, o nosso querido professor José Alves Freitas Neto, um monte de gente te parabenizando, falando comentários e reagindo, Norma Mobilon, que é a nossa doutoranda aqui agora, mora em São Paulo, artista, que você certamente conhece. A Cristina Delagnese também está aqui, está te mandando legal. Vivas. Absolutamente honra minha. Mais uma vez, parabéns ao empenho cultural da Cristina Delagnese, de pegar uma cidade como Sorocaba, que é magnífica, e trazer o magnífico para ela e concretizar na existência de um museu de arte contemporânea feito na antiga estação ferroviária de Sorocaba. É absolutamente de tirar o chapéu, e isso advém do empenho específico
da pessoa chamada Cristina Delaniese. E isso que eu peço para todos nós, da Unicamp, de Itu, com Marcos Amaro, de Ribeirão Preto, com Figueiredo Ferraz. Depende de nós fazermos. É a nossa vontade, a nossa força de vontade, é o nosso empenho para com o Brasil, para nós melhorarmos o nível cultural, trazendo arte no interior do estado de São Paulo e no interior do Brasil inteiro para a maioria da população que nunca na vida provavelmente tinha entrado antes em um museu ou em um centro cultural. É fundamental fazermos acervos, é fundamental mantermos os acervos e abrirmos ao público e não estar preparado para eles. Nós temos que trazer esse público para dentro, não esperar que o público venha sozinho. Trazermos, por exemplo, as escolas desde pré-primário até as universidades e proporcionar cultura à nossa população brasileira. Com certeza. Eu compartilho de todas essas suas ideias e estou por aqui. Acho que a gente tem alguns desafios importantes que se resumem em propor o contemporâneo para além dos grandes centros urbanos. Eu acho que Sorocaba faz isso, Itu está fazendo isso, a Raquel Fayad estava aqui nos acompanhando também. Sensacional, sem dúvida. E esse movimento, como também já disse o Antônio Carlos, ele se faz com uma tríade, né? O artista, sua produção, a instituição ou o lugar e o público, senão não faz sentido, né? Sem dúvida. Aí a gente quer enfiar no meio desse caminho a escola, no meio desse caminho a galeria, o colecionador, o fruidor que está no ponto de ônibus, enfim, todo mundo que queira participar. Tem uma primeira pergunta para você, por favor. Do Cauê Garcia, que é artista, nosso pós-graduando do Instituto de Artes. Ele está aqui perguntando o que já está projetado na tela. Ele está dizendo que quando ele visitou o Museu de Belas Artes no Rio de Janeiro, ele se deparou com uma obra sua chamada Campinas, e quer que você comente um pouquinho sobre isso. A obra Campinas, que pertence atualmente ao Museu de Belas Artes, Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, foi a minha série de pintura sobre móveis. No início dos anos 90, eu fiz uma série dando continuidade ao meu projeto de pinturas sobre superfícies não tradicionais. Meu primeiro trabalho de pintura sobre superfícies não tradicionais foi a instalação de 20 cabeças de boi pintadas de azul nas escadarias do MASP em 1990, logo seguido da minha participação na Bienal de São Paulo em 1991, com uma procissão de 10 bichos empalhados em cima de uma piscina vazia. A partir dessas obras, eu fiz uma série de pinturas sobre as minhas próprias roupas, que é uma série sobre a solidão, uma série de pinturas sobre móveis, que é a obra Campinas, que daqui a pouco eu volto a falar, e continuei, hoje em dia, inclusive, faço a série Lápides, que é pintura sobre os computadores, que é também pintura sobre superfícies não tradicionais. Sendo que, atualmente, nesses últimos meses, eu estou fazendo uma nova série, que ainda não apresentei nem na Alemanha, nem em lugar nenhum, sobre tapetes persas. É uma série sobre o diálogo entre as culturas, o diálogo entre o cristianismo e o islamismo. Mas isso ainda não apresentei em lugar nenhum. Mas é pintura sobre superfícies não tradicionais. No caso da obra Campinas, que pertence ao Museu Nacional de Belas Artes do Rio, tratava-se de uma poltrona que eu tirei as almofadas da poltrona. Então, ela ficou como um trono, mas desproporcional. E eu escrevi uma notícia de jornal nela. Não consigo
me lembrar exatamente qual era a notícia, mas era uma notícia de Campinas, de uma pessoa que foi dada como morta, só que ela não morreu. Então, ela teve que passar pelos registros, RG, CPF da vida, falou, gente, eu estou vivo. É uma contradição incrível, mas é uma notícia. Todas as obras que eu pintei sobre móveis eram somente notícias de jornal. Todas as minhas obras sempre são em séries. Então, são sempre séries que eu pego um tema e exauro esse tema. Faço esse tema até o final das minhas possibilidades plásticas e físicas, né? E como eu digo, é importante o artista produzir muito. Produzir e produzir. Eu não acredito nas pessoas que põem os seus sonhos na gaveta. Maravilhoso. Aí a gente tem também a do Júlio Castro, que estava te sugerindo conversar um pouco sobre como é que é ser artista vivendo na Alemanha, e que se combina a pergunta também trazida pela Márcia Rosa, de Porto Alegre, que também está aqui acompanhando a gente. Né? Você fala um pouquinho sobre essa sua experiência, como é que é viver... Eu estou morando, como eu falei, o fato de ter sido filho de um piloto de aeromoça, mas também por minha própria vontade, porque é uma questão de vontade, porque meus irmãos também foram filhos de piloto e de aeromoça. Eu morei mais de metade da minha vida fora do Brasil. Moro na Alemanha desta vez há 30 anos, sendo que é a segunda vez. Eu morei também nos anos 80 aqui. A experiência de morar na Alemanha é única, é muito rica no sentido do respeito que a Alemanha dá à arte. Eu me lembro numa das primeiríssimas exposições que eu fiz aqui em Berlim, deve ter sido 1991, 92, não sei. Eu fiquei chocado, não é a palavra, eu fiquei chocado no bom sentido com o que ocorreu. Porque uma das obras, quem comprou foi um padeiro. Ou seja, a arte na Alemanha, pela educação e pela cultura dada à população de todos os níveis sociais, a arte é fundamental. A arte é como o pão nosso de cada dia. E um padeiro comprou um quadro que não era caríssimo, mas também barato não era de maneira alguma. E ele foi lá e comprou. Quando isso no Brasil vai ocorrer? Nós temos ainda um grande caminho a percorrer para isso, né? E vamos fazer para que o Brasil chegue lá. Mas, na minha geração, eu vejo que a Alemanha existe um respeito à arte. Por exemplo, uma coisa muito clara. Na Alemanha, não existe coluna social. Ninguém está aqui falando de coluna social. Estamos falando de arte. No Brasil, gostemos ou não, eu não gosto, você faz a exposição e o que sai é coluna social. Quem teve na exposição, quem não teve, quem estava vestido disso, daquilo. Meu Deus, que coisa pequena. Eu estou falando de arte, não estou falando nada do resto, né? São mundos culturais diferentes e eu realmente quero dar o meu apoio para nós mudarmos o patamar cultural do Brasil para elevarmos o patamar cultural que temos atualmente no Brasil. Perfeito. Você me fez lembrar um trabalho lindo do Carlos Scliar, que ele faz um vaso com rosas e escreve Pão e Rosas para Todos. Acho que você deve conhecer essa pintura, que é lindíssima. E aí, quando você contou essa história agora sobre o padeiro, sobre essa situação, me lembrou esse sentido reivindicatório que a arte também se propõe a abraçar para ela, para o seu universo, para os seus alcances, né? Por exemplo, aqui na Alemanha é ultra normal você ver
políticos tipo Angela Merkel, tal, indo a exposições. No Brasil, eu não me lembro de nenhum presidente ter feito isso. Nenhum. Por exemplo, se a gente imaginar a tragédia que foi o incêndio do Museu Nacional, a gente vê a que nível de descaso estamos com a cultura nacional. Por quê? E eu dou o fato. O último presidente a ter visitado o Museu Nacional tinha sido Juscelino Kubitschek. Ou seja, ninguém do Brasil, ninguém de Brasília, está realmente preocupado com a cultura. E, mais uma vez, aqui eu venho, então, dar o total apoio e aplaudir de pé e soltar fogos Caramuru para Cristina Delagnese, Marcos Amaro e Figueiredo Ferraz, que fazem centros culturais e museus de arte não oficiais, com esforço deles e com força de vontade deles, porque nós temos que fazer não esperando do governo, porque o governo talvez não faça nada pela gente, entende? Nós temos que fazer. E nesse caso é sensacional grandes instituições como a Unicamp e a USP, que não são do governo federal e que podem fazer grandes coisas, porque tem os meios para fazer. E sem ficar atrelado a esperar que tem uma lei em Brasília que vai dar um edital. O que é isso, gente? O Brasil não é feito de edital, o Brasil é feito de força de vontade das pessoas, somente. Muito bom. Também acho, e estamos aqui para colaborar também, para aproximar sempre, né? O Pavel, né, nosso aluno do doutorado aqui, um artista incrível também, que mora em São Paulo, e ele lança uma pergunta. Ele diz assim: Alex, no acervo da Bienal de Havana tem obras dessa série de pinturas sobre os móveis, aplicadas sobre os móveis. Elas se tornaram de uso cotidiano do escritório do Centro Cultural Wilfredo Lam, né? Acho que ele faz esse comentário para saber o quanto você conhece a trajetória dos trabalhos, o quanto você sabe sobre isso. Essa é uma história incrível que eu posso falar e só falo a verdade. E cada um tire a conclusão que quiser. Eu fico muito, muito, muito honrado de estar no Centro Wilfredo Lam, tudo bem. Eu participei da Bienal há muitos anos atrás, e a Bienal de Havana, e participei 2 vezes, mas a última vez eu levei os móveis, e a Bienal de Havana é muito incrível, no sentido de que ela não tem dinheiro nenhum, mas faz esforço com os artistas e tal, e funciona. E, por exemplo, não tinha a menor possibilidade de eu pagar os móveis para chegar em Havana. E foi muito legal que eu tive o apoio de pessoas no Brasil e na Alemanha que me pagaram o transporte. Daqui da Alemanha, um container com vários móveis pintados, e eu fiz uma instalação numa das salas da Bienal de Havana. Só que eu não tinha o dinheiro para trazer de volta. Então, eu não tinha, eu ia deixar lá, e falei com vários artistas que eu conheci lá, e falou: olha, então você fica com essa poltrona, você fica com outra, tudo bem, e fui embora, né? E no final todas ficaram no Centro Wilfredo Lam. Eu acho ótimo. Enfim, cada um tire sua conclusão. Muito bem. Bem, já estamos aqui há 1h46. Eu não estou visualizando mais perguntas, não sei se a nossa audiência quer fazer mais alguma pergunta. Estou vendo que a Kátia Canton acabou de chegar aqui também.
uma grande pessoa do MAC em São Paulo, e eu vi também que a Alexandra Matias estava aqui também, duas pessoas sensacionais do MAC São Paulo, do MAC USP, um dos grandes museus do mundo no século XX. Com certeza, a gente mira o MAC USP para ver se a gente pode se aproximar das ótimas ideias e projetos que eles têm. O MAB seja um segundo MAC USP, no mesmo patamar altíssimo, sensacional. Eu acho que, então, agora, já vamos nos aproximando do fechamento, eu vou convidar os demais colegas, o conselho, para que eles possam entrar aqui conosco de volta, né? As carinhas de todo mundo. Agradecer o Rafael Giraldelli, que não é mais me orientando, já é mestre, isso aconteceu nesta semana. Parabenizo o Rafael, está nos assessorando hoje aqui tecnicamente. Obrigada, viu, Rafael? Acho que foi muito bacana o jeito que a gente conseguiu se movimentar. Eu também agradeço ao Rafael, porque eu sou Dino, não entendo nada disso, ele conseguiu ter paciência em me ajudar aqui entrasse nessa live, e agradeço a todos vocês, muitíssimo obrigado, foi uma honra muito grande participar desse bate-papo com todos vocês da Unicamp. Obrigada, Alex, está convidado a voltar sempre, tá bom? Muitíssimo grata. Eu que fico agradecendo. Muito obrigado, um abraço e um beijo de Berlim, direto para Campinas. Obrigadíssima. Cidade da minha mãe nasceu em Campinas. Tá bom? E espero um dia fazer um dia a curto espaço de tempo, fazer uma obra pública na Unicamp, depende de vocês. Oba! Combinado. Tá bom? Vai ser um prazer. Estamos por aqui, não vamos esquecer, tá bom? Muito obrigado, eu agradeço. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Excelente dia a todos, a todas. Conselho do MAV, a gente fecha com chave de ouro, uma gestão que foi muito bonita, a despeito das dificuldades, a despeito de qualquer coisa que pudesse acometer a universidade pública e gratuita de qualidade no Brasil, tanto quanto essa cena, né, dos museus da nossa história. Eu agradeço profundamente a parceria, o companheirismo de todos vocês nessa jornada. E nós do Conselho também agradecemos muito a Sílvia pela sua gestão, né, excelente, e obviamente ao Alex também, mas a Sílvia em particular, agora esse momento assim de que nós temos um grande carinho pela nossa diretora. Muito obrigada, Sílvia. Bom dia a todos, boa semana, e quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube do MAV, por favor, não se esqueça de fazer isso, para que vocês recebam novidades das próximas lives que o museu vai promover. Nos acompanhem semana que vem, na quinta-feira, à tarde, a gente tem um outro evento que envolve o Júlio Castro, que estava presente aqui, o Ricardo Cristófaro e a Noni Ostrower, por conta de uma outra doação importante que a gente também recebeu do museu. Alex, grande beijo. Até já já. Beijão. Até logo. Tchauzão. Tchau, tchau.